Quando vocês lutam por respostas para resolver os casos, cobrar medidas, vocês recebem uma boa acolhida das autoridades? Não. Na verdade, para não generalizar, tem algumas autoridades, como o caso do Ministério Público Federal, da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, tem mostrado uma preocupação com esses problemas, mas do ponto de vista do Executivo, do Governo do Estado, você tem tido uma certa indiferença. Pra você ter uma ideia, houve agora uma reunião na Secretaria de Estado com as vítimas, algumas vítimas. A secretária, o que ofereceu às vítimas é construir um aplicativo, né? A Secretaria de Estado, que é de Assistência Social e Direitos Humanos. Aplicativo para quê? Eu não sei o que ela vai fazer com o aplicativo, mas é o aplicativo. Foi dito isso para as vítimas. A gente saiu muito triste, como se não pudesse fazer nada. Aí foram pedir, inclusive, indenização por conta das casas que estão instaladas. Ela disse que ela não pode privilegiar nenhuma religião. Como se não houvesse um privilégio na relação do Estado com as religiões cristãs. Então foi isso que as pessoas ouviram. E do ponto de vista da própria polícia, né? Civil, você vê o caso da Baixada. Nós temos quase, no estado todo, nós temos quase 200 casas ameaçadas pelo chamado tráfico evangélico, que se diz evangélico. Nós temos problema na Baixada Fluminense, na Zona Oeste, na Zona Norte, em Campos, na região dos Lagos, disseminado. E você não tem visto uma atitude concreta do governo para coibir da segurança aos religiosos. Eu fui encontrar com o governador, inclusive. Houve uma conversa de ele fazer uma plenária com os religiosos, com as vítimas e anunciar através da sua Secretaria de Segurança, o secretário de Polícia Civil e Militar, as medidas possíveis. Então os nossos religiosos estão na sua própria sorte e apenas da esfera da solidariedade e da sociedade civil. É lamentável o que está acontecendo e a indiferença do governo federal ainda é muito maior, a distância é muito maior. Você ainda tem autoridades que disseminam o preconceito, o ódio e o racismo. Porque o que está por trás de tudo isso é o pensamento racista que existe na construção da sociedade brasileira. E aí, até a gente vai entrar nesse aspecto do racismo, porque é impossível ignorar e não enxergá-lo também aí, né? Mas eu queria te perguntar, Alexandre, assim, de onde que veio essa onda, né? Porque ele vai citando vários locais e a gente sabe que a intolerância já vem de algum tempo, mas de um tempinho menor para cá, essas ações estão sendo concretas. Você sabe o que pode ter motivado isso, assim, esse crescimento desse ódio aí concreto, né? Baseado em ações, além da fala? Olha, obrigado, Karen, pelo privilégio de estar aqui, né, do seu lado, e do Ivanir, que trazem pela negritude uma resistência só pela presença. Isso mostra, segundo a sua questão, que historicamente nós ainda não desconstruímos as senzalas. E sempre teve no substrato da nossa sociedade, de maneira tácita e por vezes evidente, né, que o racismo ele é estrutural e ele atua no cotidiano por meio de medidas que parecem mínimas, mas elas vão tornando cada vez mais agudas, relações de privilégio e ao mesmo tempo de silenciamento, violência e subalternização. O cenário recente do Brasil, o cenário político, mostra que o ódio não é um sentimento intersubjetivo, ele é uma experiência estrutural. E nesse sentido, a hegemonia de certos grupos que historicamente são brancos, que são masculinos, que são heterossexuais e, sobretudo, são cristãos, mostra que quando certas vozes negras se levantaram no Brasil recente pelo acesso a certas escolas, à universidade, a certos cargos, à magistratura, ao STF, de certo modo você reativa a velha lógica que sempre foi o substrato da nossa caminhada. E nesse sentido, me parece que esse retorno para práticas que beiram a barbárie, de anulação de terreiros, de perseguição e assassinatos de babalorixás e alorixás, como na Baixada Fluminense, só em Austin, em 2017, você tem assassinatos. Você não tem só quebra de Austin locais. É em Nova Iguaçu? Austin, Baixada Fluminense, exatamente. Você tem assassinatos, o que mostra a que ponto chega a intolerância que se transforma em uma política de ódio ostensivo. Pastor, tem a responsabilidade no púlpito quando a gente pensa nessas ações? Tem total responsabilidade. O crescimento das igrejas neopentecostais mostra que esse crucificado sobre o qual a gente tanto fala, ele retorna no discurso para crucificar
e não para pregar ressurreições. E nesse sentido, o nosso cristianismo, que historicamente é de maioria católica e que foi escravagista, ele reatualiza a escravidão por meio das missões evangélicas no século XIX, que quase todas dos Estados Unidos para cá vieram do sul dos Estados Unidos escravagista, e que volta às práticas escravagistas no século XX e XXI por meio desses discursos e dessa mobilização do ódio nos púlpitos da igreja. A gente está vendo aí umas fotografias, é um vídeo até que está nesse canal no YouTube, Macumba Online, que eles fizeram, tipo, em São Paulo. Pegaram várias imagens de vários terreiros, vários centros que foram vandalizados, foram violentados dessa forma. Em um dos casos, uma das mães de santo foi obrigada a destruir os objetos. E, assim, é inacreditável. Uma senhora de 86 anos. Eu estou acompanhando esse caso, é um caso lá de Caxias, do Parque Paulista, mas tem que observar que isso é um fenômeno nacional. Embora o Rio de Janeiro está tendo uma incidência maior, mas está acontecendo em todo o Brasil. Na Bahia tem alguns casos também. Na Bahia tem casos na Bahia, embora os religiosos estão organizados cada vez mais. Agora, o que chama a atenção é a inércia do poder público. Eu não tenho dúvida que se fosse uma igreja, eu tenho dito isso, se fosse uma sinagoga ou se fosse uma mesquita, o que fosse, com certeza o Estado daria uma resposta imediata. E por que ele não